A temporada 2019 da Fórmula 1 ainda não começou, mas a pré-temporada já. E, analisando alguns números, é possível se fazer uma reflexão a respeito de para que serve a pré-temporada atualmente na principal categoria do automobilismo. O Grande Prêmio da Espanha, normalmente, tem 66 voltas. Nessa pré-temporada, na pista de Barcelona, a Mercedes já deu 610 voltas, o que equivale a praticamente 10 grandes prêmios. A Ferrari andou 12 voltas a menos apenas. Se a gente pegar Red Bull, Alfa Romeo, Toro Rosso, estão ali na casa das 500 voltas. A Fórmula 1 está demorando a reagir a algo que está absolutamente claro, que é a inutilidade da pré-temporada para a qualidade das corridas durante o ano. O que as equipes estão fazendo nessas semanas em Barcelona é coletar dados. E quanto mais a Fórmula 1 coleta dados, e essa quilometragem só vai aumentar porque vem ainda a segunda semana, mais isso faz com que a imprevisibilidade nas corridas diminua. Quanto mais as equipes refinam os acertos, mais as equipes grandes se distanciam das médias que se distanciam das pequenas, por assim dizer. Quanto mais os times andam, mais eles entram nas corridas com a leitura perfeita da real capacidade, durabilidade e performance, por exemplo, dos pneus. Ao contrário do futebol, do vôlei e do basquete, onde quanto mais treinamento, mais a qualidade do espetáculo tem a chance de ser melhorada, na Fórmula 1 o caminho é o inverso. Essa era atual de super simuladores, de terabytes de dados, de centenas de pessoas trabalhando nas fábricas enquanto os carros rodam na pista, a excessiva quilometragem é maléfica para a qualidade do espetáculo. A Fórmula 1 tem visto exemplos, e ela não pode ignorá-los, ou ela não pode mais ignorá-los, de que o treino hoje em dia é contraproducente à imprevisibilidade das corridas. Há dois exemplos disso. Primeiro, o ano passado, quando metade da pré-temporada foi inútil devido a uma semana inteira nevando nessa mesma Barcelona. Será que é coincidência que nós vimos 3 vencedores diferentes nas 4 primeiras provas do campeonato? Vimos uma equipe assumir uma estratégia, por exemplo, na China, que nenhuma outra equipe apostou. Vimos uma imprevisibilidade no resultado das primeiras corridas, que no final do ano já não existia da mesma maneira. E o exemplo máximo de tudo isso é o Grande Prêmio dos Estados Unidos do ano passado, quando não houve sexta-feira, pelas condições climáticas, e as equipes chegaram no domingo sem saber qual era o melhor pneu, qual era a melhor estratégia, qual era o melhor caminho a seguir. Não por acaso, venceu um piloto que saiu com uma estratégia de pneus teoricamente pior do que o seu colega de equipe que brigava pelo título. Então aquele Grande Prêmio dos Estados Unidos escancarou para a Fórmula 1, ou para quem acompanha a Fórmula 1 atentamente, que o desconhecido é um aliado da Fórmula 1. Que todo esse mapeamento tecnológico que é feito em torno de todas as peças do carro não favorece em nada o espetáculo. Não se defende aqui, é bom que se diga, a extinção completa dos testes. Mas hoje em dia, 8 sessões de testes, de 8 horas cada uma, é absolutamente desnecessária. Claro, você pode fazer ali 2 dias de testes para que você evite, por exemplo, que um Alex Albon, da Toro Rosso, que nunca tinha pilotado um Fórmula 1 antes, você evita que ele chegue no final de semana sem experiência nenhuma. Mas se você fizer 2 dias de testes, com esses números que eu citei agora há pouco, em 2 dias, com essas 8 horas de pista aberta, dá para fazer 3 grandes prêmios. Daria para o Alex Albon, por exemplo, percorrer 3 grandes prêmios, com tranquilidade, parando no box, conversando com a equipe, voltando para a pista, fazendo mais um stint, sem nenhum tipo de correria, sem querer fazer nenhum trocadilho. O que a Fórmula 1 precisa agora é parar e se perguntar em que esses testes estão contribuindo para quem está sentado na arquibancada ou assistindo na televisão aos grandes prêmios. Uma outra informação que pode ser usada para embasar esse comentário vem de 2018, quando a Mercedes passou toda a pré-temporada sem sequer utilizar os pneus mais macios disponíveis naquela época. Foi para a Austrália sem ter colocado em nenhum momento os pneus mais macios. Ora, o quão necessário é essa pré-temporada se uma equipe se dá ao luxo de nem testar um determinado composto de pneus? Vale lembrar que a tecnologia hoje já está num ponto de proporcionar equipamentos super confiáveis,
quase inquebráveis, como mostrou a primeira sessão de 4 dias. Essa super confiabilidade tende a ser ainda mais apurada com tantos dias de testes, eliminando mais um fator que pode gerar imprevisibilidade nas corridas, que são ou quebras ou abandonos ou problemas nos carros. E para finalizar, um ponto nevrálgico ao qual a Fórmula 1 deveria se ater. Quanto mais testes, mais custos para as equipes. Quanto mais tempo de pista, mais caro fica. Se esses testes não têm nenhum valor esportivo para acrescentar, cortá-los pode fazer bem para equipes que não têm tanto dinheiro quanto as principais potências da categoria. Portanto, se está começando a temporada 2019 da Fórmula 1, está começando a temporada 2019 do Café Expresso. Fábio Campos e até a próxima.